Começando mais um Franquia Sem Segredo, com essas duas feras aqui, especialistas no franchising. Nosso querido Luiz, nosso querido Riso. E a caneca. E a caneca, Riso diretamente da Austrália, trazendo pra gente um pouco das novidades do franchising, trazendo um pouco do conteúdo, das instruções, Luiz com toda o seu repertório jurídico, né, e contribuindo para você que está ou interessado em comprar a sua franquia, ou você que está interessado em se tornar franqueador, né, Luiz? Porque cada dia que passa, mais pessoas vêm querendo abrir franquias, né? Para os dois lados, né? Só a nossa, de novo, né? A nossa ideia sempre aqui é trabalhar a parte de educação e de prevenção, né? Para os caras não cair na boca de algum tubarão e... A gente é quase a CIPA aqui, né? Prevenção de acidentes. Basicamente, a CIPA do franchising. A CIPA do franchising. Não, e a gente está correndo um risco meio temeroso, que é o número de franqueadores aumentar em relação à quantidade de candidatos procurando franquias. Logo, nós vamos ter mais oferta de franquias do que gente procurando para comprar. Então. Isso é algo que a gente traz aqui e bate na tecla, que é a questão da educação, seja para o interessado em comprar uma franquia, seja para o cara que tem o negócio dele, está querendo montar uma franquia, e seja para o cara que não tem negócio e está pensando em montar uma franquia, a gente já fala, cara, para já. Vai primeiro montar o seu negócio, vai primeiro estudar, vai primeiro aprender, né? Bom, e hoje a gente tem um convidado especial, né, Riso? É isso aí. Passa as honras da casa, diretamente de Curitiba. Maravilha. E Yuri, nosso... Bom, Yuri, eu não vou chamar de especialista em obras, porque eu acho que ele não é um especialista em obras, mas ele é o cara que acha quem quer construir com o cara que vai fazer o trabalho de construção, né? Então, assim, ele consegue unir ali um franqueado que está interessado tanto na reforma do ponto ou repaginação da loja, enfim, tanto quanto o empreiteiro, ou a empresa, o pedreiro, o carpinteiro, enfim, acho que toda uma gama de profissionais que traz velocidade, rapidez, agilidade e benefícios aí para quem está contratando esse tipo de serviço. Seja bem-vindo, Yuri, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí. Adorei estar participando. Adoro, particularmente, ouvir vocês conversando agora sobre educação. É algo que eu sou particularmente muito fã também. Mesmo aqui dentro da empresa, a gente começou a criar a própria Zins Academy, né? Nosso nome da nossa empresa é Zins, e a gente está criando aí um Zins Academy exatamente para auxiliar os clientes na parte de obra. A maior parte dos franqueados que a gente trabalha são pessoas leigas no assunto. Eles estão abrindo uma loja não porque eles conhecem de obra, eles estão abrindo uma loja para abrir um negócio, um modelo de negócio que vocês conversam tão bem. E da nossa parte também dos prestadores, porque apesar de eles terem 10, 15 anos de mercado, ou às vezes até 20 anos fazendo reforma e construção, nada mais do que alguém trazer um pouquinho de metodologia para o negócio que, querendo ou não sei se vocês já tiveram experiência com reforma, reforma comercial e reforma residencial, apesar de ter suas semelhanças, também tem uma diferença muito grande. Então, adorei aí o convite, obrigado pela abertura e por a gente poder falar do assunto. Quero muito poder abordar um pouquinho do assunto de obras em geral, né? Não só fazendo meu beabazinho aqui da empresa, mas adorei o convite aí, pessoal. Deixa eu só dar um contexto, né, que eu acho que é sempre interessante. O Yuri, como também outras pessoas, é um dos que nos procurou porque achou que o nosso conteúdo é interessante, que ele também não tinha visto algo parecido até então sobre franquias. Então, esse é o motivo que a gente acabou te convidando, Yuri, e tentando conhecer um pouquinho melhor o seu negócio. E a gente achou que essa informação sobre o seu negócio é também interessante para o mercado de franquias, porque obras e obras na mão de franqueados sempre é um grande problema no franchising no mundo, não apenas no Brasil. E eu já começo dando uma picotada aí em você, dizendo o seguinte: como é que funciona a sua operação? Quer dizer, quem te procura, quem você procura, como é que o seu negócio realmente acontece? Perfeito. Eu acho que,
Para contextualizar a nossa história, a gente veio do mercado de reformas, porque o meu sócio ele é engenheiro civil, eu sou engenheiro ambiental, então nada a ver diretamente com isso, eu cuido mais da parte comercial da empresa, né, eu entendo mais de vendas, mas a gente entendeu que existia uma dor muito grande, que é basicamente o seguinte: eu vou contratar uma mão de obra, preciso de um prestador de serviço, o que geralmente a gente faz? Pensando em casa mesmo. Eu vou atrás de uma pessoa que, geralmente, meus amigos e conhecidos, pego indicação, confia em alguma dessas indicações, e o que o prestador geralmente, pelo menos aqui no Brasil, Riso, o que geralmente o prestador de serviço solicita? Ele pede uma entrada de, sei lá, 30% a 50%, e você pode pegar, geralmente, ao longo da obra o restante ou no final. E o que acontece nessa entrada? É aí que você toma o risco. Você está dando dinheiro à frente de alguém que, teoricamente, é indicação, e aí ele pode pegar esse dinheiro e, na maior parte das vezes, aqui no Brasil, o que acontece é que você fica na estatística. Ou o prestador vai ser bom e ele vai tocar a tua obra, ou ele pode pegar o dinheiro e sumir. Essa é a grande dor pujante na construção civil no Brasil. Então, a gente, para atacar esse problema, a gente pegou a metodologia de grandes construções, que é a medição, que é pagamento por medição, e a gente só paga o prestador de serviço por prestação de serviço realizada e aprovada pelo cliente. Então, a gente faz isso. Nós somos uma plataforma que conecta o franqueado lá na ponta com construtores e empreiteiros através de uma licitação, e aquele que o cliente mais gosta, ao invés de ele depositar o valor direto na mão do prestador de serviço, ele deposita o valor na plataforma e eu só libero o dinheiro por etapas concluídas e aprovada pelo próprio cliente. Então, para resumir, imagine você, o prestador terminando a pintura, ele pinta a loja, clica no botão lá no aplicativo em pintura, coloca as fotos. Só depois o cliente ir lá na loja ver que está tudo certo, aí efetivamente o cliente aprova e o dinheiro vai para o prestador e assim por diante. Então a ideia disso é basicamente trazer a metodologia de pagamento por medição para uma obra vamos pensar assim, uma obra de uma loja de uma franquia que vai abrir num shopping. Vocês sabem como é que é contrato de shopping, eles não dão muita carência, eles não dão muita abertura para atraso. Então, quanto mais você atrasa na mão de um prestador de serviço, mais você toma risco de multa. Então, a ideia é que, ainda mais na obra de reforma, isso é ainda mais pujante, tá? Então, você não faz o gerenciamento da obra. Exato. A gente faz o gerenciamento financeiro da obra. Então, eu tenho de um lado o prestador, tenho de outro o cliente, e óbvio que se o prestador começar a dar motivos para que aquela obra não vá dar andamento, a gente agora tem respaldo para poder tirar ele, bloquear ele na plataforma, trazer um outro prestador e continuar aquela obra sem oneração, porque você não adiantou dinheiro para aquele prestador. E como é que acontece esse seu acompanhamento da obra? Da nossa parte, pensa que o nosso atendimento talvez trazer uma semelhança aqui com iFood ou o Mercado Livre. Tanto o iFood quanto o Mercado Livre querem que você não chegue um tijolo na sua casa, quer que você chegue o seu alimento ou o seu produto vendido, comprado lá no Mercado Livre. Da mesma maneira, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou te acompanhar ao longo do processo, né? A gente, desde grupo de WhatsApp até o acompanhamento de suporte de engenharia interno, onde ao longo daquela obra ali eu vou te dando dicas. Então, veio uma solicitação de pintura. Nosso atendimento vai falar com você, pintura você aprova geralmente fazendo essa análise XYZ, veja se não tem rachadura, vê se está tudo certo, só aprove depois a segunda demão, e assim por diante. Então, você dá dicas que, obviamente, de maneira remota, o franqueado consiga olhar lá na unidade de como é que faz essa avaliação e ele aprove. Então, o nosso acompanhamento é que a entrega seja realizada de forma digital, obviamente, da nossa geração de valor, falando assim, né? Ô Yuri... Você cobra... Fala, desculpa, Luiz. Posso fazer uma pergunta, Riso? Claro. Por que franquia? Da onde veio a escolha, assim, de trabalhar com franqueados? Por que franqueados? Boa. A gente tem mais ou menos quase 5 anos aí de história e para alguns são poucos, para alguns é muito pouco tempo, para alguns isso já é muito, né? No mundo de startup, 5 anos, se você sobreviveu, a tendência é que você fique mais tempo. Mas a ideia é basicamente o seguinte: a gente não nasceu no meio do franchising. Basicamente, a gente viu uma dor pujante, que era o que eu comentei, no mercado de pessoa física, né, B2C, só que no B2C você tem pouca recorrência, então você não sabia exatamente quantas pessoas... É difícil você achar uma pessoa que quer fazer uma obra de médio porte, eu estou falando, né, de 30 mil, 40 mil reais. Dificilmente a mesma pessoa vai fazer a mesma reforma daqui 3 anos. Então, é difícil encontrar essa pessoa. O custo de aquisição de pessoa é muito alto. Então, para você achar essa pessoa também
é difícil, o ticket médio de uma obra de pessoa física é baixo. Então, várias dificuldades, e além de dores subjacentes, adjacentes a isso, que é você estar entrando dentro de uma casa de uma pessoa, onde você está mexendo ali com a família dela. Então, isso tudo é muito complexo. E aí, depois de quase a gente ter passado por um processo de falência, graças a isso, essas dores que a gente passou, uma hipótese que a gente teve em 2022 foi, cara, o mercado de franquias parece ter uma recorrência. Você tem padrão, você tem, pelo menos teoricamente, nas franquias a gente enxergava assim, você tem um padrão, você tem uma possibilidade de recorrência. Você tem... Oi? Tem um projeto, né? Tem já especificações, né? Que vem da franqueadora, né? Exato. Você tem intenção de recorrência, então você vai abrir várias lojas ao longo do ano. Então, esses pontos fez com que a gente olhasse com mais carinho. E, obviamente, em questão de modelo de negócio, o cliente já está disposto, dado a COF que ele recebe lá no começo, um alinhamento de expectativa de investimento. Então, quando ele entra comigo, ele já sabe que ele vai investir X, né? Ou pelo menos próximo disso. É diferente de uma pessoa física que acha que consegue abrir uma laje, às vezes com R$5.000, que era o que ela esperava fazer com a gente no passado. Então, todos esses fatores fizeram com que a gente olhasse para a franchise e se especializasse nisso desde então. Eu acho interessante essa ideia. Vocês decidiram pivotar e abandonaram a pessoa física, ou vocês seguem como se fosse um nicho? Ou vocês falam, não, pivotamos, isso aqui está esquecido? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, o modelo que vocês construíram, parece que vocês importaram o conceito de escrow account, né? Do financeiro, ou seja, você fica com a custódia desse valor, dessa remuneração, e aí você vai liberando à medida que etapas vão sendo cumpridas. É isso, se eu entendi direito. Sobre os dois pontos, né? O primeiro é a pivotagem. A gente praticamente definiu que o nosso nicho principal é franquia. A gente praticamente não atua em pessoa física. Recentemente a gente acabou de fazer uma obra de uma reforma de telhado de condomínio, mas porque caiu no nosso funil de vendas e a gente também não vai desperdiçar uma oportunidade. Mas, claramente, toda a nossa comunicação é voltada para a franquia, a gente está presente nos eventos com franquias, e a cada vez que se especializa mais nesse nicho, mais fica difícil, mais a barreira de entrada fica maior para outros concorrentes entrarem. Então, hoje não tem ninguém que consiga fazer exatamente o que a gente faz hoje, parece simples contando a história, mas quem já fez obra de reforma sabe a complexidade que é, você tem os seus BOs ali para resolver. Então, procurar mão de obra na mesma qualidade em Curitiba, em Manaus, e no Acre, e no Mato Grosso, por exemplo, é muito difícil. Então, aí a dificuldade está na homologação de prestador, e aí por isso a gente acabou se especializando. Hoje a gente tem mais ou menos 250, 290 cadastros que a gente cadastra todo mês novos prestadores para a gente conseguir homologar, porque as franquias estão abrindo em cidade em cidade. Então, essa é uma outra dificuldade que a gente tem, porque você não está sempre numa mesma região, as franquias estão abrindo de forma, não, às vezes nem em espiral, né? Às vezes estão crescendo de forma abrangência nacional. E às vezes não, nunca. Aquele prestador. Às vezes não, tá nunca, tá, cara, nunca é espiral. Não é a regra, é a exceção. Né? A gente pegou alguns parceiros que falavam que era espiral, quando a gente viu era abrangência nacional, pra gente tudo certo. E a segunda dúvida era sobre a conta escrow, é basicamente isso, né? Então você está trazendo essa metodologia do financeiro, que é caro para você fazer uma conta escrow, só que para uma metodologia de marketplace para operação de obra. E aí se especializando, porque o financeiro acaba se resumindo à liberação financeira. Você não tem atendimento, você não tem suporte de engenharia, você não entende nada de franquia, você não vai conversar com a franqueadora, porque a franqueadora é um parceiro nosso, a conta escrow é basicamente financeiro. Então, tem várias diferenças, mas acho que o teu ponto foi certeiro, assim, é quase uma conta escrow para a obra de reforma comercial. Porque esse trabalho que você tem, esse fluxo de obra, você tem muitas vezes, tem obra que o cara, como ele comentou no começo, tem obra que o cara dá 30% na entrada, só que você tem uma infinidade de variáveis. Você tem, por exemplo, essa que a gente passou aí, no ano seguinte da pandemia, que o custo de material de obra subiu vertiginosamente. Então, a pessoa ia fazendo a obra e tinha um fluxo previsto de vou gastar 70 mil, 80 mil. E, de repente, esquadria espinou e pum. Ferro, né? Ferro foi para as alturas. Ou seja, então, mesmo que você tivesse um projeto, mesmo que você tivesse previsão, mesmo que você tivesse um orçamento
relativamente confiável, ainda assim você tem essa surpresa no meio do caminho, que não tem como. E fora que às vezes você dá os 30% de entrada e aí o pedreiro fica te enrolando, né? Não, eu começo semana que vem, chega na semana que vem, vai, não, começo na outra, porque o cara não terminou o outro serviço, às vezes já tem um outro engatilhado. Mas sabe qual é o nome disso? Há tempos eu chamo de... Isso acontece com qualquer negócio. Eu chamo de síndrome da oficina mecânica. Que é o cara que passou na porta, você faz? Faço. O cara põe pra dentro. Aí o próximo que vier, ele não está mais considerando aquele anterior que ele pegou, e o próximo que passar, você faz? Faço, e põe pra dentro. Então assim, ele vai pegando... isso vai acontecer com obra. Então o cara vai pegando várias obras e aí perde a mão, perde o controle de prazo, de tudo. Exato. Isso eu tô assim, considerando que o empreiteiro é um empreiteiro que faz tudo certinho, tem uma planilha para cada obra. Imagina, é uma conta bancária que ele joga tudo lá dentro. Então, o 30% dessa obra virou 20% daquela outra. Exato. E, cara, quando ele viu, acabou o dinheiro, mas na planilha ainda tem mais um monte de caixa ali. Tem um monte de gasto, um monte de coisa. Isso acontece com um consultor que pega um monte de projeto e entrega. Isso acontece com um contador, com um advogado, com um bombeiro, com todo mundo, cara. Deixa eu... Nessa que o Yuri falou agora de às vezes, né? E que o Ricardo começou a rir, eu quero pegar uma outra palavrinha que ele usou antes para provocar também. Ele falou que dentro do nicho pivotado, né, que eles estão olhando, que é franquias, ele percebeu que, teoricamente, as franqueadoras têm um padrão. A minha pergunta é, tem mesmo? A provocação, assim, ela é muito positiva porque, para mim, me interessa o padrão. Para mim, me interessa muito, porque quanto mais bem padronizado ela está, mais fácil é de publicar esse projeto em oportunidade. Quanto mais personalizado ela mais, vamos chamar assim, intempéries tem nas tomadas de decisão. Então, se uma loja, seja, sei lá, de qualquer nicho, se uma loja ela vai ter, sei lá, vegetação na parede e a outra, o franqueado, prefere não ter vegetação na parede, então já não são escopos iguais. Então você tem uma terceira variável na hora de precificar, que você tem a regionalidade, você tem o custo de material e você tem a personalização do franqueado. Então, se o franqueado ainda pode tomar decisões frente, não talvez à comunicação visual da marca, mas se ele vai poder colocar o piso X, se ele vai poder manter o piso existente, ou se ele vai poder colocar uma parede a mais de vegetação, estou dando um exemplo aqui, vegetação artificial, isso varia. Então, para mim, eu acabo não sofrendo tanto, porque quanto mais escopo, teoricamente, minha empresa ela rentabiliza mais, mas a padronização ela agilizaria mais minha escalabilidade. Então, talvez eu enxergue que algumas franquias não façam tanto quanto poderiam, mas aí eu acho que é um tema que vocês têm uma expertise maior para falar. Assim, eu digo que na parte de obra, claramente, talvez não é como se esperava de uma franquia como antigamente, mas hoje em dia se vê muita personalização no franqueado, que talvez vá um pouquinho contra o que se diz de padronização, né, Riso? Eu tenho mais uma. Fala aí, Luiz. Pode falar. Não. Não, a segunda e isso é uma coisa interessante que ele acabou de falar, quer dizer, não é porque você está muito direcionado, talvez até o seu momento atual, em buscar o franqueado como cliente final. Ou seja, o franqueado tem esse poder de arrebentar com o padrão do franqueador. Mas o franqueador também é omisso, né? Porque deixa isso acontecer, né? Eu hoje, assim, mais por questão de modelo de negócio e tomada de decisão estratégica. Se eu olhar o meu canal de marketing para aquisição de franqueado direto, um exemplo prático, vai me custar mais caro. Então, é difícil você achar uma pessoa que está abrindo uma unidade naquele exato timing. Claro. Então, isso é muito custoso. Então, o que a gente faz, eu procuro a franqueadora, e a franqueadora a gente se torna um parceiro homologado e tal, que não tem como obrigatoriedade, mas um parceiro homologado de utilização de ferramenta. Aí, o que, assim, obviamente, qualquer mudança não está no meu poder, né? O que a gente vê é que o franqueado acaba tendo essa decisão. O que eu vejo aí, sendo bem transparente com vocês, é que
dificilmente você vê um franqueado mudar uma comunicação visual de uma marca. Isso é muito difícil, né? Então, se a placa de fora vai mudar, a placa externa de fora vai mudar, isso é mais complexo. O que geralmente as franqueadoras procuram auxiliar o franqueado é manter o máximo possível de escopo de obra sem precisar mudar. Vocês conseguem imaginar que se eu posso manter o meu piso existente daquela loja sem precisar mudar, eu vou embaratear no mínimo aí 200, 300 reais o metro quadrado daquela reforma. Então, entra talvez num assunto um tanto quanto polêmico, assim, porque também Yuri, vai da redução de custo de uma obra, né? Yuri, eu entendo e eu acho que a sua colocação é perfeita, pelo menos os padrões visuais e de comunicação da marca e da operação não são alterados. Mas, às vezes, alterar um balcão, a posição do balcão ou de um equipamento, altera a operação. Perfeito. Obviamente, você não consegue se envolver nisso, mas a minha pergunta é, como é a reação dos franqueadores? De alguma maneira, eu vejo, você tem algumas franquias na área de beleza, na área de serviço em geral, né? E essas são as mais fáceis, né? Porque o tamanho do imóvel, que muitas vezes não é cuidado pelo franqueador, altera a operação, altera a execução, né? E essas alterações, até para fechar minha pergunta, para não monopolizar, não aumentam geralmente o custo da obra e você não tem um tipo de reclamação depois por não ter cuidado disso, porque o franqueador dá uma estimativa de custos, né, na obra e daqui um pouco aparece uma coisa completamente diferente. O que eu vejo assim, é que, na prática, quando eu entrei no mercado de franchise em 2022 para entrar nesse mundo de obras de franchise, o que eu penso assim, como um novo consumidor do franchise, e aí pensando a experiência que vocês têm no franchise, tenta se colocar no meu lugar agora e ver como é que era o meu olhar. Eu entendia que as franquias, elas tinham uma gestão sobre a obra antes de eu entrar. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu imaginava, antes de entrar no franchising, que existia uma área de engenharia e arquitetura em praticamente todas as franquias. Vamos tirar aqui, né, as grandes aí, Cacau Show e tal, esses portes que eu acho que já tem bem setorizado isso, mas vamos pegar aí as de médio porte, em ascensão e tal. Eu imaginava que elas tinham um setor destinado para isso, porque elas puxavam essa responsabilidade, talvez não de pagar, mas de gerir. E aí eu entendi, foi ao contrário. A partir do momento que a implantação entra, a implantação direciona o escopo. Então, agora você vai abrir o CNPJ, tipo uma lista de tarefas, né? Agora você vai abrir CNPJ, agora você vai contratar um prestador, agora você vai executar a obra, agora você vai fazer XYZ e eu te passo o projeto arquitetônico e eu aguardo. Então, o que eu entendi foi, o franqueado tem essa maleabilidade máxima de você contratar por o mais barato que você conseguir para reduzir custo, você contratar um material que você conseguir para, obviamente, não dar problema, não mudar a comunicação visual da marca, e isso fica à mercê do franqueado. Para mim, foi uma tradução do mercado e eu entendi o seguinte, beleza, então eu, Yuri, tenho que fazer uma área comercial aqui, 2 áreas comerciais, uma para cuidar de canais e franqueadoras, que é para fazer parceria com eles, para me indicar, e outra para cuidar do franqueado, porque é ele que vai tomar a decisão no fim das contas. Então, agora, talvez vocês tentando trazer para mim uma experiência de vocês, se no passado também era assim, ou se foi uma novidade para vocês também, ao longo dos anos, que isso mudou, talvez, um pouquinho essa inserção da franqueadora frente ao franqueado nas tomadas de decisões de engenharia e contratação de prestação de serviço na obra. Deixa eu te responder. Não é no passado, nem no presente e nem no futuro. Todas deveriam ter. Por uma razão muito simples. O franqueado deveria estar em treinamento e não gerenciando obra. Só que nem 1% das franquias, mesmo as mais bem estruturadas, cuidam disso no Brasil. Aqui na Austrália, nos Estados Unidos, esquece. Isso é tudo plug and play. É tudo terceirizado ou internamente operado.
Então, você está no mercado certo, na hora certa, do jeito certo. Deixa eu passar aí para esse que eu acabei não deixando. Eu acho que assim, a experiência que ele contou, mais o que o Riso comentou, eu acho que junta, esse 1% aí, junta em alguns problemas. Primeiro é aquela história de o franqueador conhece de verdade o próprio negócio, que a gente já tratou aqui algumas boas vezes. Sim. O franqueador... porque o franqueador só... Esse é o grande ponto, veja, o franqueador só conseguiria entregar na mão do Yuri um projeto bonitinho, em caixinha, enquadrado, para ser, como o Riso falou, em plug and play, se ele de fato conhecesse o negócio. Mas você tem franquias no mercado, acredite se quiser, tem franqueadora que ela ainda faz um contratinho paralelo, além do contrato de franquia, de gestão da obra. E ela, tecnicamente, bem entre aspas, faria a gestão da obra, que é quase que um contrato de empreitada. E aí o que ela faz? Ela cobra para fazer isso e cobra para fazer a obra. Aí ela contrata qualquer, porque ela não tem. E essa triagem que o Yuri faz de prestador de serviço em várias localidades, eles não fazem. Então ele vai começar a fazer. Vou abrir uma unidade em Rondônia. O cara, depois que assinou o contrato, vai atrás. Mas já assinou o contrato de gestão da obra. Aí vai atrás da obra, ele não tem padrão da obra, ele não tem noção da qualidade do cara lá na obra, e ele ganha aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. Ele vai ganhar um FII ainda deste contrato. É mais um dinheiro que ele está pondo no bolso. Ou seja, não tem o padrão. Aí você junta em cima desse padrão, da ausência de padrão, o franqueado. Tem franquia que, por exemplo, tem muitas franquias de serviço que o que o cara tem é basicamente... O franqueador fala, olha, você tem que ter a fachada com os meus totens, com as minhas placas desse jeito, a recepção tem que ser assim, da porta da recepção para dentro é um escritório comum que eu não vou fiscalizar nada. Então assim, o franqueado já está comprando uma franquia que não está padronizada, aí vai cuidar de uma obra e que a franqueadora não está nem responsabilizando, nem vai olhar. Ele vai olhar o quê? Vai chegar na frente no dia da inauguração e falar, tá aqui. Tá liberado para inaugurar. Por quê? Porque tem a placa, tá o outdoor ali e acabou. Tá pintado da cor que precisa e vambora. E aí a gente entra no último ponto, que é o processo de seleção dessa galera toda, dos brokers em geral do mercado, que vendem qualquer coisa. O cara não tá interessado em fazer uma obra bonitinha, em pegar um prestador de serviço bonito e fazer o procedimento certinho. Ele quer abrir. Então, assinou o contrato, o cara pega, joga o contrato na gaveta, vai vender o próximo. Ele não tá nem aí em dar apoio para esse cara na inauguração. E ele tá preocupado em ganhar o dele também, de fazer esse contrato, né? Lógico. Ô Luiz, deixa eu te contar uma história, e vale também para o Yuri, que justifica e mostra bem isso que você acabou de falar, Luiz. Do fundo do baú, a Pizza Hut, que tem uma história muito interessante de chegada no Brasil, e eu não vou me alongar, eu vou direto ao ponto, depois de ela ter ido para a Argentina pensando que era para o Brasil, depois de ela ter ido para o Rio de Janeiro, achando que era a capital do Brasil, ela começou a vender as chamadas master franquias, né? Para master franqueados, né? Que, na verdade, eram, já na época, desenvolvedores de área, né? Então, ela achou lá um em São Paulo, achou um grupo no Nordeste, né? Que estava ligado à parte de farinhas, que era pessoal da Pena Branca, em São Paulo, o grupo lá do nosso amigo que tinha comprado lá laticínios, depois eu falo mais dele, e lá no Sul, no Rio Grande do Sul, eles acharam uma construtora. Finalizando a história, o pessoal começou a construir e a operar a Pizza Hut em Porto Alegre. E logo eles descobriram o que era melhor, construir as lojas ou vender pizza. Eu acho que eles passaram construíam a ser os construtores da Pizza Hut no país inteiro. As pizzas pouco importavam, né? E aí para os catarinenses, né? Aí virou aquela festa, né? Quer dizer, a unidade Florianópolis era uma sociedade com o dono da RBS, que era a Rede Globo no Rio Grande do Sul, mais o Roberto Carlos, o cantor, né? E eles esquecem a pizza. O negócio deles foi virar a construtora da Pizza Hut no Brasil. Então, só para te falar, Yuri, de passado, né?
e também para dar o exemplo concreto do que o Luiz acabou de colocar. Luiz, eu te interrompi, fala aí. Não. Basicamente é isso. Eu acho que os problemas anteriores ao cara pegar a chave e inaugurar a unidade são muitos. Né? Então, aí você vai falar, tem que padronizar, entregar um projeto, né? Tem muito contrato por aí que você pega e está lá escrito que a franquia tem à sua disposição arquitetos, engenheiros e que cuida do projeto, que vai entregar um projeto pro... Aí o cara assina um contrato, aí você fala, cadê o contrato, projeto. cadê o projeto? Nem que seja, cara, uma coisa bem padronizada, um book, para você pegar e entregar para um arquiteto que vai fazer a acomodação, ou seja, de um plano padrão, mas muitos nem isso tem. Ou seja, você tem um book que fala, cara, é isso aqui, ó. Você tem que montar esses layouts, você tem que achar um imóvel que caiba esses layouts, nessas paletas de cor, ou seja, toda a parte da implementação da obra. Teria que ser um manual à parte. Não entrega qualquer coisa ou entrega qualquer coisa. Deveria ser suficiente você pegar isso, levar para um arquiteto ou para um empreiteiro e falar, cara, essa é a obra que eu preciso entregar. Para inaugurar eu preciso disso. Aí o cara faria um orçamento, o cara faria... Ou seja, que entra nessa parte que o Yuri está querendo levantar a bandeira. Mas para isso tinha que ter um trabalho anterior de quem construiu aquela franquia, do franqueador e os assessores dele. Né? Mas hoje o que você vê, você não... E até o Riso trouxe esse ponto para o Yuri. Eu queria bater um pouquinho de novo nessa tecla, Yuri, sobre essa questão da previsão, né? Por exemplo, assim, o que o franqueador ele prevê para o franqueado? Você tá vendo acontecer isso muito de o cara tem previsto uma grana para gastar na reforma e a hora que realmente ele vai orçar e põe na ponta do lápis aí, seja com vocês, o negócio não fica do jeito que estava planejado, do jeito que tá especificado na COF? Cara, boa provocação, até anotei aqui. E aí, só para eu não deixar esse ponto também fora que vocês estavam conversando, eu já troquei algumas ideias com algumas franquias parceiras também, exatamente sobre esse ponto. Me parece, olhando de longe, eu falei, cara, se tu olha a estratégia do McDonald's de ela fazer todos os BTS lá, né, e basicamente ela ser dona ali do terreno e construir ali o McDonald's para o franqueado, talvez não precisando tanto entrar no detalhe, mas olhando de fora eu me questionava, cara, me parece um baita modelo de negócio, porque a construção em si é onde, no mercado, pelo menos o brasileiro, você tem muita margem, né? Obviamente que o risco ele é maior, porque alguma coisa pode acontecer de intempérie, mas o ticket médio é alto, então você trabalha com alvo de 100 mil, 200 mil, às vezes até 500 mil quando você está falando de construção, 2 milhões, dependendo se for construção. Então, se o cara recebe por uma taxa de franquia onde ele mesmo poderia executar, me parece um negócio olhando de fora, né? E algumas coisas que eu questionei, e vieram 3 principais preocupações que eu anotei aqui para eu não esquecer. A primeira é o medo de contratar um prestador de serviço, que ele acaba tendo esse receio de quem ele vai contratar, o medo de atrasar isso recair sobre ele. Então, eu sou franqueador e eu vou construir para o Riso. E o Riso vai lá, vai começar a fazer os treinamentos e a obra vai começar. Se começar a atrasar, ele está puxando essa responsabilidade para ele. Eu estou sentindo que as franquias hoje em dia, pelo menos, não querem ter essa responsabilidade. E o terceiro foi um ponto que o Luiz comentou, que assim, eu ouvi essa fala especificamente, foi que se ele colocar esse valor na taxa de franquia, mesmo que seja um pouco superestimado, porque você também tem que ter o teu trabalho de risco ali, ele vai parar de vender, ou pelo menos vai vender menos, essa era a preocupação deles. E eu vejo que, não sei se isso é verdade, obviamente eu teria que testar, eu não estou à frente lá das vendas, mas claro, você vai ter que colocar uma taxa de franquia maior porque você vai trabalhar para isso. Mas a preocupação é essa, Luiz. E aí é engraçado, né, porque a gente hoje mesmo estava brincando com meus sócios que a gente estava falando dessa troca de padronização. Aí vem um franqueado e ele fala, não, eu vou pagar para você e você vai me ensinar tudo o que ele tem que fazer para abrir essa loja. Aí quando ele compra, ele vai lá fazer, não, eu vou falar agora como é que tem que ser. Ou seja, ele compra para você ensinar como fazer e depois ele vai lá e quer tomar a decisão ainda frente sei lá, a obra ou qualquer execução, até mesmo prateleira, como colocar os produtos na prateleira, enfim, que a gente já vê acontecendo. Eu acho que é isso que o Riso bate tanto na tecla, de que poderia a franqueadora estar mais presente talvez nessa rigidez frente às tomadas de decisão. E aí, enfim, encerrando esse assunto, indo para a dúvida da previsão, isso é algo que a gente sofre muito, tá? Porque o que acontece? Se vem
se uma obra, vocês concordam comigo que cada loja tem uma metragem quadrada. Então, sei lá, vou fazer uma metragem quadrada de uma cafeteria de 30 metros quadrados e depois vou para uma de 100 metros quadrados. É impossível ser o mesmo valor. Não tem nada que eu possa fazer que vai ser o mesmo valor, mesmo que você tire alguns escopos. O que a gente está vendo é que boa parte das franquias estão colocando na Coffee a partir de tanto, tá? Então, você coloca a partir de 50 mil, a partir de 30 mil de reforma. Só que eles também têm esse receio de colocar na Coffee esse valor, porque é o valor que, na hora da análise do pré-contrato, o franqueado vai decidir entre entrar e não entrar, e a franqueadora tem o receio de colocar um valor mais real, e acaba que pode não vender a franquia. Então, para nós, a gente sofre muito exatamente por conta disso. Assim, aí ele vai lá e a gente já teve caso que eles não colocavam a partir de, mas sim na média de, ou colocava valor X, e era tipo, sei lá, 20 mil reais a menos do que deveria ser, do que é a média do mercado, nem com zins, né? Mesmo com empreiteira direta, assim. É claro que, fazendo um comparativo de reais, o mais barato, e eu garanto para vocês, a zins não é um garantidor de redução de custo. A zins é para trazer a segurança da sua obra, para entregar dentro do prazo e reduzir golpe, que você não tenha golpe de prestador e tudo mais. Se você quer fazer uma obra super barata, você vai se tornar o próprio empreiteiro. Então, você tem que contratar o eletricista, você tem que contratar o hidráulico, o ar-condicionado, e você vai fazer o cronograma da obra para tornar o mais barato possível, e você vai comprar material. Agora, se você quer trazer mais segurança, você contrata uma empreiteira ou construtora que execute tudo. E aí, obviamente, tem o custo da taxa de administração disso. Mas aí, quando você coloca na conta uma contratação de uma construtora, isso recai sobre o argumento do payback que a franqueadora vendeu essa obra lá para o franqueado lá atrás. Então, acho que é um assunto bem, assim, um tanto quanto, não é talvez polêmico, mas um assunto que vale umas alfinetadas para trazer mais em voga, assim, porque a previsão de obra, querendo ou não, equipamento, marcenaria, obra em si e talvez os mantimentos daquela loja, dependendo do tipo de franquia que você tem. E aí a discussão na hora de executar é exatamente essa, como fazer redução de custo de obra. A alfinetada eu já saio eu dando antes do Riso falar. Mas a alfinetada número 1 é o seguinte, parte desses discursos aí que você ouviu, eles até são contrários ao que está previsto na própria lei. A lei fala de uma forma clara que a informação tem que ser clara, objetiva, para o franqueado tomar a decisão, e essa questão financeira está tecnicamente, dois capítulos da COF. Um é sobre o investimento inicial e o outro todos os valores transitórios ou periódicos que o cara tem que pagar. Para colocar, eu preciso dizer taxativamente tudo o que vai ser gasto. E não é assim. Aí as pessoas, para enganar ou para não ser tão sinceros, colocam em letrinha pequena, mudam alguma coisa. Você sabe mais ou menos quanto custa, você sabe que tem variações. Então, óbvio que a gente tem também, você não tem que tirar toda a parte subjetiva da informação, porque a informação ela tem uma certa carga subjetiva, que é a obra em Porto Alegre não tem o mesmo custo da obra no interior da Bahia, que não tem o mesmo custo da obra em Manaus. E é humanamente impossível você prever isso. Mas o que você faz? Você faz um valor médio e informa isso. Tem que vir de uma forma, ou numa nota de rodapé, ou no próprio parágrafo. Você fala, olha, gente, esta obra, eu estou prevendo que este valor de investimento que eu estou dizendo para você, que você vai gastar 150 ou 250 mil numa obra, só na parte de obra, este valor é referente a uma unidade de 100 metros quadrados, padrão, numa variável padrão que você fez a conta Brasil. E aí você deixa claro que, em função de regionalismos, esse valor pode ser maior ou pode ser menor. Mas você tem que dizer qual é a metragem que você está usando. Assim, a partir de quanto? A partir de X para uma unidade de 100 metros. Isso é um ponto. A partir de um valor médio da rede e colocar uma data, porque as pessoas esquecem que a COF era um organismo vivo. Você precisa atualizar isso. Então, você colocou que a COF ela é datada, de julho de 2024. Então, você tem que informar. As pessoas põem essa informação. Outro dia eu estava pedindo para um cliente atualizar esse valor. Mas eu falei, cara,
O valor, subiu. o valor que a gente tem hoje na COF é a última revisão que eu fiz em 2022. Nós passou 2 anos aqui, certeza que esse valor não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí o cara foi ver e fez uma cotação com a empresa que faz as obras de engenharia que montam as operações franqueadas e falou, de fato, teve um aumento de tanto. Aí a gente revisou. E você tem que datar isso. Então falar, olha, é nesta data que a média é prevista para uma unidade de 100 metros. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto que ele falou, que eu acho que é assim, é gritante, porque, de fato, o cara não quer colocar, olha, porque o cara, de novo, a gente volta para aquela história quando a gente estava comentando da feira. O cara pega aquele book de unidades de franquia, o guia de franquia, e você vai entrar por valor ali. Então você está no quadrinho, qual que é o preço da sua? O cara vai gastar 450 mil para montar uma unidade minha. Mas se o cara colocar todos esses custos que o Yuri falou, o custo não sai de 450, você vai para 600. Você já muda a nota de corte. Você tira muitos leads aí que o broker ou a aceleradora ou fulano de tal ia tentar fazer vender, porque aquele cara, quando liga na primeira ligação, quanto você tem para investir? Eu tenho 400. Então já está fora. Por quê? Porque você, colocando os custos reais, o teu negócio subiu para 600. Então você já te descarta. Então, de fato, isso que ele falou é horrível para o pessoal que vende, mas é horrível no sentido ruim ou bom para ele só, porque a franquia depois, lembrando, né, aquela história, a franquia que fica depois de 5, 6 anos com as buchas dos processos das franquias que foram mal vendidas. E aí quando o cara bate na porta de um advogado, chega lá no escritório e fala, olha, eu tô com esse problema aqui, o cara falou que é esses 20 mil reais, se fosse só 20 mil que o Yuri falou, tava lindo, mas não é 20. O que eu discuto, acho que até há uns anos atrás escrevi um artigo sobre isso, eu discuto o que é o erro na estimativa, porque é uma estimativa que você coloca na COF. Você tem valores objetivos, quanto que você vai pagar de taxa inicial de franquia, quanto você vai pagar, por exemplo, uma estimativa que é mais fácil, é menos difícil errar, que é, por exemplo, computadores, equipamentos, mobiliário. Isso vai ter uma variação. Agora, custo de obra, esse muda muito. E esse tem uma variação muito grande. O que nesse artigo eu discuti, o que é certo errar? 10% é um erro aceitável? 20% é um erro aceitável? 18%? 25%? Quanto em percentual seria um erro aceitável? Por quê? Porque não é difícil você ver. Se você fizer uma listagem aí de processos judiciais, uma pesquisa, você vai fazer um levantamento, você vai ver fácil. O processo assim, o cara prometeu 200, o cara gastou 500. O cara prometeu 500, gastou 800. Mas aí eu acho que talvez, Luiz, uma variação interessante seria assim, cara, quanto custa uma loja em Porto Alegre, quanto custou uma loja lá em Manaus, né? Uhum. Essa variação foi de 10%, foi de 15%, aí você tem um balizador, né? Não, mas isso você está falando para ser o balizador do preço que eu estou informando. O que eu estou dizendo é qual é o erro considerado, porque o cara errou. Aí nós estamos assumindo que o cara errou. Tá. Entendeu? O cara falou que nesta média ele ia gastar 200 mil numa obra, e o cara gastou 400. Foi 100% de erro. Aí a gente volta no que a gente sempre bate na tecla, e até acho que vale a gente jogar essa bola pro Riso, que é a questão da transparência. Como sempre volta naquela questão de que o franqueador, ele não é transparente. E aí, Riso, Yuri e Luiz, eu vou comprar uma micro franquia, expressão que o Riso adora. Vou comprar uma micro franquia e essa micro franquia, ela tá ali baseada em 150 mil reais. Só que se a obra estourar 30 mil, já não é micro franquia mais, já é uma franquia. Aí como é que fica isso, Riso? Aí subiu de categoria. Como é que fica isso? Mas sem ir pela tua provocação, que eu sei onde você quer chegar. Deixa eu fazer 2 colocações. Yuri, o Luiz passou algumas informações assim, extremamente interessantes para você, mas que você não vai poder se envolver. E eu te digo por quê. Primeiro, eu acho que você tem um bom conhecimento do seu mercado. E você vai ter que acompanhar a evolução. E você pode ajudar nisso. Então, o que eu quero colocar? Quero colocar o seguinte. Se você pegar o que o Luiz falou e tentar colocar isso para o franqueador, dizendo assim, olha, as tuas previsões estão completamente erradas, você tem que ajustar, né? Eu vi que você tem uma boa percepção, disse assim, olha, ele não vai querer mexer nisso porque ele vai alegar que ele vai parar de vender franquias. Mas aí, ao mesmo tempo, o que o Luiz colocou isso vira uma mentira
ele coloca essa, entre aspas, mentira na circular de oferta e acaba tendo complicações ali na frente. Mas não é teu papel mudar isso. Mas eu vou te colocar uma coisa. Num mercado tão grande, de tantos franqueadores, você vai achar um número suficiente que vai fazer o teu negócio crescer, não pela quantidade de franqueadores que você está trabalhando, mas por ser uma quantidade menor, mas eles têm um sentido daquilo que você está buscando, que é a recorrência. Mas só vai ter recorrência aqueles que não fazem um comentário que você acabou de dar. Uma cafeteria de 30 metros que pode virar de 100. Isso é só no Brasil que existe. Bagunça completa. Isso é que começa a falta de padrão. O jeito como você opera aí provocando o Ricardo, né? Uma cafeteria de 30 metros não é o mesmo jeito que você opera uma de 100 metros. Em tudo, na operação, pode chamar ela de micro, nano franquia, franquia de balcão, franquia de container, mais o que quiser, que eu não vou falar, porque senão o Zé vai ter um infarto aí, o Ricardo vai ter um infarto aí. É assim, só voltando para você, você me mostra ter um bom conhecimento e você mostra que o ponto nevrálgico dessa situação é o relacionamento que fica deteriorado entre o franqueado, que acaba te cobrando pelo custo da obra, e que ele entra numa empreitada com uma informação completamente ou desatualizada ou até maliciosa, como o Luiz coloca. Existem as duas coisas. Mas eu quero tirar essa maçaroca e não vou entrar nessa da microfranquia, porque isso é bagunça. Microfranquia, eu estou franquia de container, esse negócio todo, quer dizer, você escolhe o seu tamanho, a gente tem tamanho para agradar todo mundo, mas por isso é que fala que o custo é a partir de, né? Eu só quero te fazer uma colocação, porque eu acho que uma sacada muito grande do teu negócio é esse credenciamento que você faz da mão de obra no país todo. E você acaba tendo um banco de dados que é um problema muito grande para franqueador e especialmente para o franqueado local que nunca fez uma obra comercial. E a característica é completamente diferente. Você acabou de dar um detalhe, quer dizer, você tem horário em shopping center onde você pode trabalhar ou não. E as pessoas não percebem que o horário é de madrugada, não é de dia, né? De dia você tem que estar quietinho, com o tapume fechado, né? E não é sábado e domingo, né? Que você faria na sua casa, né? Enfim, eu acho que uma sacada muito inteligente que você tem é desse de credenciamento. Mas eu é que vou dar uma pivotada, uma cutucada em você agora. Aonde você ganha o dinheiro? Do franqueador? Do franqueado? Ou dos empreiteiros, prestadores de serviços que você tem credenciados? Boa. E aí, assim, até para quem está assistindo como franqueador, a provocação, acho que também ela vale para o outro lado. É óbvio que quando vem um franqueado, e já aconteceu, e ele vê lá que a COF, sei lá, é 100 mil para fazer a reforma, ele quer contratar a Odebrecht e contrata por 300 mil, é óbvio que o retorno ele é válido também a provocação. Então, pô, também não adianta colocar a culpa do payback em cima da franqueadora se claramente você não precisava ter gastado o triplo do valor da obra só porque você contratou alguém por um luxo adicional. Então, acho que esse é um problema que acho que se a franqueadora não quiser puxar a responsabilidade da execução da obra, acho que ela sempre vai ter esse puxa a coberta do pé para cobrir o pescoço e vice-versa. Então, sempre vai ter franqueado querendo comprar mais caro e depois jogando a culpa na franqueadora, da mesma maneira que vai ter franqueadora que fala que é mais barato e o franqueado toma isso durante a execução da obra. Então, acho que tem um exemplo muito legal que eu quero dar de uma franqueadora parceira nossa, que desde o começo com a gente, eu vi que eles tinham uma modalidade diferente, assim, pelo menos da forma como eu tô vendo as outras franquias mostrarem, que ao invés de ele mostrar
Parece simples o que eu vou falar, mas às vezes o simples é o que funciona. Às vezes, ao invés de você só falar 100 mil reais para uma loja de 30 metros quadrados, como um exemplo prático, ele coloca o custo por metro quadrado a depender do tipo de loja. Se é a loja de shopping, o custo de metro quadrado é 2 mil reais o metro quadrado. Se ela for uma loja de rua, vai ser 1.200, 1.300 reais o metro quadrado. Então, aí sim o franqueado consegue ele mesmo calcular a depender do tipo de loja. Eu achei um exemplo que ele já chega mais bem alinhado à expectativa dele na hora de fazer uma obra aqui dentro, né? E eu fui anotando algumas coisas que vocês foram falando, por isso que eu estou passando em cada assunto. E achei muito engraçado que o Riso comentou da micro franquia, porque também é outra, vou chamar aqui de tendência, que eu vejo as franqueadoras mostrando, que é criando espécies de... até contraproducente falar, mas tipos de padrão, né? Então, você tem o padrão bronze, o padrão prata, o padrão ouro, e aí tem o tamanho da loja, enfim, deixa bem complexo o tipo da decisão, e claramente o que ele mais vende ali é o padrão, ele quer provavelmente ancorar um tipo de padrão e colocando outros, mas acho que bate bem no que o Riso comentou das micro franquias. E aí, para entrar na tua pergunta, Riso, da parte de homologação, né? Onde é que a gente ganha efetivamente o nosso dinheiro? E é basicamente uma taxa de remuneração. Então, o franqueado, ele não tem custo de adesão, ele funciona como um convênio gratuito. Então, ele pode abrir uma licitação na plataforma, receber 10 cotações e não contratar ninguém, risco das ZINs. Ele pode não contratar ninguém, pode contratar o pedreiro dele lá direto, mesmo tendo aberto uma solicitação conosco. A ZINs ela é remunerada por um success fee, né? Então, quando o prestador ele coloca ali uma proposta dele, ele já está colocando uma comissão de venda dele, caso ele tenha um sucesso de venda na plataforma. Tanto que o nosso faturamento em si, ele é contra o prestador. Então, a gente é como se estivesse prestando um serviço ao prestador por estar trazendo uma venda para ele. Caso a gente não tenha essa venda, o franqueado não tem multa, e ele pode seguir a vida dele, e o prestador também não precisa pagar nada, porque a gente ganhando o sucesso da base, né? A gente tem outro produto também, como um selo platino, então, se o prestador quer aparecer mais na plataforma, ele pode pagar por isso, ele é homologado diferente, tem as regras ali para ele, que é gamificado, né? Então, ele entra como iniciante, ele pode ir para bronze, prata, ouro e platina, então, cada um, à medida que vai evoluindo na plataforma, ele vai recebendo avaliação positiva e negativa. E, obviamente, há uma proteção triangulada, né? O contrato da obra ele é feito por um termo de uso da plataforma, onde você tem o franqueado, as ZINs como responsabilidade e o prestador como responsabilidade. Cada um tem sua frente ali, e caso o prestador também, além de ter feito tudo que ele pode ter feito, se ele tiver abandono de obra, ele vai ter que responder também judicialmente por isso, dado os termos de uso na plataforma. Então, basicamente, a gente cria todas as ferramentas possíveis para tornar a obra do franqueado mais seguro. Desde seguro de engenharia, que a gente coloca em todas as obras, até um braço jurídico que a gente tem, que a gente pode dar tanto gratuito quanto a um custo minimizado para o cliente. Muito bem. Muito bem. Cadê o Riso? Cadê o Riso? Eu Fala tô alguma aqui. coisa aí, Riso. Não, eu estou aqui. Só não estou me deixando... Aí, ó, voltei. Eu vou fazer um comentário, talvez seja um comentário até para encerrar um pouco a nossa conversa. E essa é uma questão pessoal. Eu não gosto muito quando se tem qualquer coisa relacionada com comissionamento de fornecedores. Essa é uma coisa muito pessoal minha, né? O Brasil é o paraíso, né? É o paraíso do pichuleco. Foi você que citou o Odebrecht, não fui eu, né? É o paraíso do BV, da bonificação por veiculação comissa. É o paraíso da BP, bonificação por produção. E na sua área, né, é o paraíso da RT. Você sabe do que eu estou falando, né? É a chamada reserva técnica, né? Que o arquiteto reserva na loja que foi comprado o material, que o engenheiro faz a mesma coisa, né? Eu não vou generalizar, mas 99,99%, né, ganha um pichuleco, uma reserva técnica, uma BP, até os advogados, né? Para provocar o Luiz,
tem a sua sucumbência, que são as verbas alimentícias da família do franqueado. E eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Essa coisa de... Então, a minha recomendação é que você mire no seu cliente. Ele tem que pagar pelo seu serviço. E, na minha opinião, o seu cliente é o franqueado, indicado pelo franqueador. Mas é só uma opinião, né? No país do pichuleco, é uma blasfêmia falar isso. No país da sucumbência, é uma blasfêmia falar esse tipo de coisa. Até porque a gente está falando da alimentação das crianças, das famílias. Certo, meu advogado preferido? Eu acho que trazendo até para o mundo dele mesmo, em comparação, claro, não estou comparando o modelo de negócio, mas se você olhar o mercado de startups que atuam num segmento não muito distante, ele teria um exemplo, acho que o Yuri teria um exemplo próximo de uma inversão de remuneração do lado de lá, que é o quinto andar. O quinto andar, ele cobra o serviço de quem está tomando o serviço, ou seja, sou eu, que é a imobiliária. Então eu estou contratando ele. Quem remunera o quinto andar sou eu que estou contratando, né? Eu entendo talvez a dificuldade do Yuri, porque o modelo dele na tomada da remuneração está mais fácil. Se você olhar o modelo do Uber, por exemplo, que eu tomo de quem está ganhando. Quem está ganhando dinheiro é o motorista. Então, em cima do motorista, na hora que o motorista for receber, que eu imagino que seja o modelo que o Yuri faz. Na hora que ele vai pagar, quando ele libera o dinheiro, concluiu, ou seja, tomou a conclusão da fase da obra, que é o que ele falou, libera, é a hora que ele libera o dinheiro, eu imagino que seja aí que ele morda a remuneração dele. Assim, ele não tem nem risco da inadimplência do cara. Se ele der o dinheiro na mão do cara, o cara não vai pagar de volta. Né? Sim, perfeito. Eu acho que é esta virada de chave. Mas que no fim do dia dá até para você só... É conceitual, porque como ele está intermediando, não sei, ele pode explicar melhor. Como ele está intermediando, me parece que o dinheiro está em cima da mesa. Então é só você... Para isso que o Riso falou, é só você renomear quem está pagando. Porque o cara da obra já pagou, o dinheiro já está em cima da mesa. Ele só vai liberar para o fornecedor que fizer a obra. Né? Então, o dinheiro está em cima da mesa. É só a ótica de quem eu estou cobrando. Né? Pelo que me entender. Não sei, o Yuri pode eventualmente me desdizer. O Yuri, perfeitamente. Yuri, deixa eu só te fazer um comentário. Desde o primeiro dia, eu achei o seu negócio muito inteligente e mais, eu já te disse isso anteriormente, eu acho que é um serviço muito importante para as redes de franquia no Brasil. Porque você ainda não tem ideia, mas essa coisa de você pipocar obra no país inteiro, em lugares diferentes, é um grande problema para você administrar padrão, operação e fazer o franqueado inaugurar na hora certa. Então, eu acho que você tem um negócio assim, muito valioso para o mercado de franquias. Apenas só para considerar esse comentário que eu tinha feito. Não, eu sempre estou aberto a sugestões e, assim, pensem, quando vocês quiserem um dia discutir numa taça de vinho, pensem assim, o que talvez a gente poderia fazer, porque no momento que a gente tomou a decisão de pegar um FII, é muito por uma questão também cultural. Então, pensa que o brasileiro em si não gostaria de pagar uma mensalidade por um serviço que primeiro é pontual e ele não acha que ele deveria pagar. Então, a sensação que o Luiz comentou perfeitamente, o dinheiro está na mesa, Luiz, é exatamente isso. O cliente tem que fazer o pagamento da obra e a gente teoricamente, né, contabilmente, é remunerado depois que uma medição é aprovada. Então, aí eu passo para ele e retenho o valor, exatamente isso. Agora, culturalmente, se eu colocar aqui a escrita está feito que o prestador está pagando, ele aceita mais. E por mais que, no fim das contas, o bolo é o mesmo. E aí foi só porque para nós fez mais sentido, só que, teoricamente, Riso, para nós faria mais sentido eu trazer um modelo de negócio recorrente do que eu ter que vender a cada obra. Você concorda? Porque para mim eu começo todo mês com um saldo zero.
todo mês eu tenho que fechar novas obras para ter receita, vamos chamar de recorrente, mas seriam recompras, são recompras, né? Cada vez que entra uma obra nova, é uma recompra de um projeto novo, não é um boleto que eu recebo todo mês de um SaaS, um produto SaaS, que são startups tradicionais, Mas acho que é um ponto super válido, assim, a gente... Mas eu quero deixa eu te falar, eu concordo integralmente como você está fazendo, e eu acho que você tem uma percepção bem adequada. Culturalmente, o brasileiro adora uma taxa escondida. Eu concordo com você. E eu sei que essa é uma mudança. Vocês estão rindo aí, mas o brasileiro adora uma taxa escondida. Ele adora saber o que ele não está pagando. Nós somos o país da taxa, né? Tudo tem uma taxinha, é impressionante, né? Aquela coisa da... eu só quero te colocar, eu acho que você está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa da maneira certa. Mas, ao longo tempo, né, assim, deixa eu te falar uma coisa, talvez assim para todos, que vocês... Assim, eu sempre fui crítico das agências de publicidade, porque parte da corrupção desse país, do Brasil, né, veio das agências, com os seus pichulecos, com os seus BPs, com os seus BVs, né, que é da onde sai e os dinheiros, né, vão por aí, né? Mas eu fiquei impressionado que o seu Washington Oliveto, que não é da geração de vocês, mas que foi talvez um dos maiores publicitários do Brasil, se eu falar para vocês de campanhas que ele fez, vocês vão lembrar até mesmo de criança e tudo mais, ele se mudou para a Inglaterra. E uns 5 anos atrás eu vi um artigo dele que eu fiquei muito impressionado, que ele viu que é só no Brasil essa coisa da comissa, né? Que nos países mais avançados esses valores são cobrados de forma transparente do cliente. Então, sai dinheiro para criar, né? Porque uma agência ganha, geralmente, em cima da veiculação, até 20%. Fora da gráfica ou de quem produziu, né? Então, esse sistema, eu acho que ele é danoso, né? Ele esconde, você nunca sabe o que você está pagando. Você nunca sabe quem está pagando e por que está pagando, né? Mas esse é o sistema que existe no Brasil ainda. E o que eu estou fazendo esse discurso para você é que devagarzinho, até como forma de sobreviver o teu negócio, eu acredito que isso vai mudar no Brasil. Então, eu não estou falando que o seu negócio não é transparente, eu acho que o seu negócio é transparente. E estou te dizendo mais, eu acho que o grande valor do teu negócio é esse credenciamento, esse conhecimento que você tem da mão de obra no país inteiro. E que esse banco de dados de gente que trabalha direito, de gente que é séria, que faz trabalhos de uma maneira honesta, que é o grande valor do seu negócio. Especialmente para franqueadores, mas também para franqueados, que vão poder confiar. É claro que obra, sempre vai ter um problema ou alguma coisa, mas eu diria que está aí o teu grande. Agora, se você ganha dele, muito pode se desconfiar da credibilidade da indicação, porque o teu ganho vem dele. Mas entenda o momento que você vive. Culturalmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente. Isso aí. Yuri, obrigado da sua participação. Nosso tempo deu, né, Luiz? Tem alguma consideração? Eu acho que assim, só para... Não é uma consideração, é uma provocação. Já que ele conseguiu armar essa teia do lado de cá, né? Sei lá, eu não sei se provavelmente, talvez já tenha até pensado isso, né? Eu tô chovendo no molhado aqui. Mas essa deficiência, sabendo dessa deficiência que tem o mercado, ou seja, de que a parte estrutural de franquias não oferece esse apoio efetivo para um monte de franqueados, ou seja, o cara assinou o contrato, bem, tá dentro. Agora que tá dentro, é que nem aquelas faculdades que a RG caiu, tá matriculado. Agora você vai fazer prova, descobre onde fica a sua sala, mesma coisa.
já que o cara tá dentro, e aí o cara fica perdido, porque não sabe, bate na porta. Às vezes o franqueado quer apoio e não tem esse apoio, né? Pode ser não pivotar, mas pode virar uma outra caixinha dentro da empresa, né? Desse tipo de serviço. Prestar serviço pro franqueador. Pro franqueador. Fala, olha, bate no peito e fala, deixa que eu faço. Deixa que eu cuido. Porque aí o que você teria que ter? Essa mesma amarração com o pessoal de empreiteiro de obras por aí, você consegue fazer essa mesma amarração setorizada, sei lá, com arquitetos, que vão pegar estes padrões e setorialmente falar, olha, essa franquia aqui eu sou homologado para fazer aquela franquia e aqui dentro da minha plataforma tem arquitetos homologados já para pegar. Você entrega a planta baixa do teu imóvel e esses caras vão te entregar. Então, acaba virando mais um serviço para ele, né? Não sei se já pensaram nisso ou se alguma vez passou no vento aí para vocês discutirem isso. A discussão ela é sempre válida. A dificuldade é aquilo que eu falei lá no passado. É quando você pensa em executor, eu vou lá e executo, né, Luiz? Vamos lá, eu contrato o prestador de serviço. A dificuldade que você tem no Brasil, que é do tamanho continental, de você ter a mesma qualidade de mão de obra em Curitiba e em Manaus, ela é muito diferente. Para eu poder chancelar que aquele prestador nunca vai dar problema. Então, eu, de um tamanho pequeno de startup, estaria tentando executar uma coisa que é inexequível. O que a gente conseguiu criar foi que o franqueado lá na ponta utilizasse uma tecnologia para contratar alguém próximo a ele e que a gente fez uma homologação inicial e que mesmo assim, se depois do cara ter passado pela nossa homologação, ele não ter executado devidamente ou está assumindo na obra, ele tem respaldo para não pagar aquele cara antecipado e ele trocar o prestador. Aí a tua pergunta é válida, tá? Mas por que vocês não fazem isso então? É porque isso não eraria a logística. Eu teria que estar lá próximo para aprovar todos os serviços e isso ficaria caro para todo mundo. Não. O meu pensamento alto é uma etapa anterior. É você ter uma cama de fornecedores, mas esse seria um nível 2 de fornecedores. Você tem o primeiro nível, que são os empreiteiros, o segundo nível seriam os arquitetos. Esse arquiteto, na realidade, o teu cliente seria franqueador. Não seria o franqueador Luiz, que não tem esse tipo de serviço. Você fala, olha, eu tenho aqui uma rede de arquitetos que podem padronizar para você. Luiz, deixa eu te falar. Eu sei que é sonho. Esse estágio no Brasil, o Yuri não deve fazer isso. Porque o arquiteto é o grande concorrente dele. Não. Eu vou te colocar. Por causa das todo franqueador e todo franqueado tem um tio arquiteto e tem um tio que é publicitário. Então, eu acho que ele não deve entrar nessa. Por quê? Porque, na verdade, os arquitetos, localmente, quando atendem um franqueado, que o franqueado não deveria ter arquiteto. Isso deveria vir pronto da franqueadora. É o que vai credenciar fornecedores, né? Entendi. E que vai cobrar a bonificação, o RT deles, né? Então, eu acho que você está correto, Luiz, eu não estou contestando o que você está falando, mas é um estágio ainda muito perigoso para ele fazer isso no país das comissões, que é o Brasil. Mas é um caminho. E Yuri, finalizando com mais uma provocação, que eu acho que essa eu vou deixar para aquele momento do vinho que você falou, né? Que a gente bateu um papo tomando vinho, que é sobre a comissão dos franqueadores, né? Que provavelmente isso deve rolar muito também, de tipo, o franqueador me indica lá e, cara, quanto que a franqueadora tá pedindo de comissão em cima da obra e porcentagem e tal do BV, do RT, enfim, que o Riso falou. Mas isso vai ficar por uma próxima, né, Luiz? Bom assunto. Chega de polêmica. Chega de polêmica. Essa para fechar é jogo duro. Não, essa é assim, aperta o botão, fim do mundo. Yuri, obrigado, cara, da sua participação. Conte sempre com a gente, estaremos aqui trazendo conteúdo, enfim, e as portas abertas aí do Franquia Sem Segredo para você, viu? Fechou, temos que ir aí presencialmente um dia para fazer um episódio presencial e um vinho também. Boa, obrigado, bom pessoal. Demais. Aqui na Austrália
ou em Piracicaba, ou em Sorocaba. Riso, são 3 contra 1, cara. Como Sem assim, chance. Riso? Obrigado, Yuri. Vamos manter o custo baixo. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado, Yuri. Tamo junto. Riso, muito bem. Acho que foi Fala bacana aí. demais a participação dele. Acho que trouxe muitos questionamentos, né, Luiz? De quem está abrindo a franquia, de quem está pensando. Muita gente não pensa nisso, que eu acho que isso foi fundamental. Um papo que a gente abordou aqui pela primeira vez, que é sobre a questão da obra, né? Não pensa porque não está sendo orientado. Exatamente. Não foi claramente esclarecido. Falou, ó, vai ter uma obra, vai ter um custo, esse custo pode variar muito. Essas informações geralmente não estão claras. E eu acho que isso abriu aí acendeu pelo menos, né, Riso, uma luz para quem está comprando a franquia, né? E eu acho que um trabalho como esse feito pelo Yuri é que vai ajudar bastante essa coisa do padrão, né? É que ter o padrão e poder trabalhar em escala é que vai ajudar realmente a reduzir custos de obra e velocidade para inaugurar, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: qual é o teu tempo entre a venda da franquia e a inauguração? Porque isso é um custo inadministrável, geralmente. Faz com que o franqueado já entre endividado no dia que ele inaugura a sua franquia. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado, Riso. E até a próxima, né? Franquia sem segredo. Valeu, gente. Obrigadão.